Deixa o moção. Depois vocês mandam comments. Deixa o moção. Cadeira? Nem precisa, não vou sentar. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Muito obrigado por me receberem aqui na turma para essa aula. Eu pedi para cá, você poderia fazer a primeira aula, a primeira parte, por alguns problemas de saúde, né? Então, a idade está chegando, então, aí hoje eu tive os problemas de saúde, eu acho que é melhor eu ficar de repouso, né? Mas enfim, nós estamos aqui com muita vontade de bater papo com vocês para essa aula. Vocês sabem qual é o tema? Qual é a conversa de hoje? Está no livro, não está? Não vou nem perguntar que se vocês leram, fiquem à vontade, não há nenhuma obrigação de ler ou não o livro. É bacana, se vocês depois der uma olhada, porque o que eu vou trazer aqui provavelmente não está no livro. O que eu vou comentar aqui, a ideia sempre é essa do expositor, é trazer assuntos que vão além do que está no material. O material é uma consulta, é a maneira de você se inteirar sobre o assunto, e a gente sempre pede para que os expositores venham aqui e tragam algum assunto além daquilo que está ali, na mesma temática, no mesmo contexto, mas que vá além daquilo que está ali dentro do livro, tá bom? Deixa eu me apresentar, eu sou o Rogério Pelucci, eu sou voluntário aqui da casa, eu não sei se alguém aqui já me conhece ou não, mas eu vez ou outro eu faço palestras aqui, ou então eu faço as preleções, e eu vou aproveitar e vou fazer um merchan, tá? Vou fazer um merchan, mas é um merchan do bem. Eu sou, deixa eu ver se vai funcionar, né, o meu. A nossa aula é essa, tá? A nossa aula está aqui, a propagação da doutrina espírita. Eu sou colunista da Rádio Boa Nova, não sei se alguém já ouviu a Rádio Boa Nova. A Rádio Boa Nova é uma rádio espírita, lá de Guarulhos, que é transmitida para o Brasil inteiro. Particularmente para a cidade de São Paulo, ela não é transmitida por uma questão do preço que é a transmissão, é muito caro transmitir para São Paulo. Mas a Rádio Boa Nova ela também é TV, é também a TV Mundo Maior. Eles são parte da Fundação Espírita André Luiz. Eu sou colaborador lá da Fundação Espírita André Luiz, e eu tenho uma coluna, já faz um pouco mais aí de um ano e meio ou dois, quase 2 anos aí, que eu participo toda quarta-feira, uma coluna chamada Ressignificando a Vida. Passa toda quarta de manhã, das 8h30 até as 9h, dentro do programa Manhã Boa Nova. E a proposta da coluna é falar sobre reprogramação da mente. É olhar para o mundo com uma visão um pouco mais positiva, mais otimista, e mudar alguns paradigmas que às vezes nos deixam para baixo. E por incrível que pareça, eu sou espírita, eu sou voluntário dessa casa, mas eu não tenho o pessoal da Boa Nova. Eu vou falar um pouco de espiritismo, eu vou falar mais de ser humano. No final das contas dá na mesma, né? Porque a doutrina espírita é a doutrina da humanização do ser e do entendimento que o ser humano não tem morte. A doutrina espírita matou a morte e deu um sentido maior para a vida. Você só muda de estágio. E é isso que eu falo lá na coluna Ressignificando a Vida. Estão convidados para quando quiserem. Ela passa na rádio, mas ela também está nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Aí é só assistir por lá. E o controle vai ficar difícil aqui. Foi. Vamos lá. Esse nosso bate-papo, eu vou considerar como bate-papo, porque a ideia é que vocês perguntem e que a gente troque ideias. Eu tenho certeza que tem gente aqui que sabe mais de espiritismo do que eu. O grande barato hoje em dia, da gente ver no curso, com o advento da internet, com o advento do YouTube, do Google, é que você pode aprender qualquer coisa a qualquer tempo, dentro da sua rotina, dentro do seu tempo. Se você tiver com insônia às 2 da madrugada, você procura no YouTube, você vai encontrar alguém dando uma aula extraordinária de graça sobre o assunto que você quiser. Sobre a doutrina espírita, hoje em dia não é diferente. Tudo que você quiser saber sobre o espiritismo, você encontra na internet. É claro que haverá conteúdos mais qualificados, haverá conteúdos que não são tão ali qualificados, às vezes mais a opinião do indivíduo do que propriamente a base da doutrina. O que eu costumo dizer é o seguinte, que está tudo bem, porque a gente aprende inclusive com a divergência. Quando você ouve alguém que você não concorda, se você não for um radical que querer brigar com a pessoa, ouve e vê o que ele está falando de legal ou de ruim, e aprenda ou fazer daquele jeito ou não fazer daquele jeito. De qualquer forma, vou lembrar uma frase de um grande homem chamado Nelson Mandela.
Sabe quem foi o Nelson Mandela? Presidente da África do Sul, mas com uma história extraordinária. Lutou contra o apartheid, a segregação racial que havia no país dele, e por conta disso ele ficou preso mais de 20 anos. E quando ele saiu da prisão, ele teve uma decisão muito bacana. Ele conta na biografia dele que ele olhou para a cela e ele falou: eu posso carregar 20 e tantos anos, acho que foram 22 ou 23 anos de amargura. Quanto? 23 anos de amargura aqui de dentro e querer vingança daqueles que me aprisionaram, ou eu posso exercitar aquilo que eu aprendi na prisão, perdoar. O passado ficou no passado e vamos seguir adiante. Então a história dele é fantástica, mas não é esse o ponto que eu quero destacar. O Nelson Mandela dizia o seguinte: eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Resumindo, até quando a coisa está dando errado, dá para aprender. Aliás, dá para aprender muito. Até quando a coisa não está indo do jeito que você queria que fosse, ali tem uma lição. Eu aprendi há muito tempo, eu fiz um curso de uma metodologia de autoconhecimento norte-americana. Eu fiz esse curso em 96. Eu já falei dele nos cursos que eu me lembro que o instrutor, ele nem falava português, ele dizia o seguinte, o pessoal traduzindo ali, ele falava o seguinte: olha, para de chamar problema de problema, chama ele de mestre ou de professor, porque atrás de todo problema tem um professor ali oculto e uma lição disfarçada de problema. É tudo uma forma de você encarar a vida. Bom, eu estou falando tudo isso para começar a falar do Kardec, do Allan Kardec. O Allan Kardec, conhecido também com o nome original dele, vocês já tiveram aula sobre a história do Kardec? Já, né? Ó, vamos combinar, assim, não. Vocês tiveram aula sobre o Kardec? Sim? Ah, legal, obrigado. É porque eu vi um ou outro só fazer assim, como na aula. Não. Já viram que foi o Kardec, cientista, o cara falava 6 idiomas, o cara dava aula de astronomia, física, química, matemática, anatomia aplicada, álgebra, aritmética. Impressionante. Mais exato. De exatas? Era mais exato que outra coisa. Ah, mas ele era pedagogo. Olha humanas aí pura na veia. Para ter uma ideia, até mais ou menos a década de 40 do século passado, os livros de pedagogia dele eram adotados ainda na França. Sei lá, há 80 anos ainda era atual. Para o método de ensino francês, o cara estudou com Pestalozzi, um dos pais da pedagogia moderna, e replicava o conceito de Pestalozzi, da questão da educação humanizada, da questão considerando o aluno. Então ele era uma figura extraordinária. E a gente viu que ele, quando foi conhecer o Espiritismo, na verdade, o Espiritismo não existia. O que existia eram fenômenos mediúnicos. Quando surgiu o primeiro fenômeno mediúnico, gente? Vocês viram isso na aula? Viram a data certinha? Foi dia 13 do 8. Bobagem, não dá para saber. Não dá para saber porque o fenômeno mediúnico existe desde que o ser humano é ser humano. Mediunidade é o nome que o Espiritismo deu para um fenômeno biológico, porque tem a ver com a questão da constituição biológica do ser humano e tem a ver com a questão da espiritualização, da espiritualidade do ser humano. Tem um padre católico, Pierre Jardin de Teilhard, ele tem uma frase que tem gente que atribui a um outro grande homem chamado Deepak Chopra. Já ouviram falar de Deepak Chopra? Um médico indiano que mora nos Estados Unidos e fala de autoconhecimento extraordinário, Deepak Chopra. O pessoal confunde dizendo que foi ele, mas não foi o padre que disse. Ele disse: nós nos enganamos achando que somos seres humanos fazendo experiências espirituais. Está errado. Nós somos seres espirituais fazendo eventualmente uma experiência humana. Somos espírito. É isso. E não importa qual é a tua religião, não importa naquilo que você acredita, não importa nem se você não acredita em espiritualidade, em que você é um ser espiritual. Não importa. No final das contas, nós somos energia. E a gente pode dar o nome que a gente quiser. A gente pode chamar de espírito, consciência, de alma. O nome você dá, e as culturas e as religiões dão o nome que quiserem. Os nossos irmãos, e eu vou chamar de irmão mesmo,
Nossos irmãos do movimento protestante, pentecostal e neopentecostal são as igrejas que a gente costuma chamar de evangélicas. Eles têm fenômeno mediúnico lá dentro. Quando o pastor começa a falar em línguas, ele faz profetização, e ele põe a mão na cabeça de alguém, e a pessoa é curada, ele está sendo instrumento divino, e está utilizando uma capacidade humana para ajudar o ser humano. Naquele momento, ele é um veículo para ajudar o próximo. E não importa qual é a crença dele. Ele pode dizer que é o Espírito Santo, ele pode dizer o que for, ele pode dizer que é até o poder dele, não importa. A grande verdade é que é uma característica humana, e isso existe. Se a gente pegar a Bíblia, remontando aí 3.500 anos antes de Jesus, ali em alguns relatos bíblicos, a gente vai ver o fenômeno mediúnico. Quando a pessoa diz que um anjo do Senhor apareceu para ele e lhe deu um recado, ele está falando de mediunidade. Está fazendo sentido isso? Pois é, Kardec recebe a missão de propagar isso na época dele. Ele recebe a missão ali dos espíritos: olha, você não veio à Terra a passeio. Aliás, vou dizer uma coisa, ninguém veio, tá? Tem gente que se ilude achando que o meu negócio é vir aqui para me divertir. E eu vou dizer que se você entender bem o que você veio fazer aqui, você se diverte pra caramba, fazendo coisas boas, crescendo, amadurecendo, ajudando os outros, e ainda é divertido. Então não precisa ser sofrido. A gente precisa passar por experiências. Então, os problemas são os professores disfarçados de problemas, e atrás deles há um ensinamento. Mas sofrer ou não é opcional. Quem falava isso era o Chico Xavier. O problema vai acontecer, sofrer é uma opção. Você pode escolher não sofrer, por mais dolorido que seja, você pode escolher pelo menos amenizar esse sofrimento. Mas muito bem, Kardec foi lá e aceita a missão dele. Os espíritos falam para ele: vai lá, cara, mata no peito, porque a mediunidade já vinha acontecendo de forma forte, não só lá na França, mas aqui no Brasil também, nos Estados Unidos. Os fenômenos mediúnicos estavam em alta, inclusive viraram até diversão. As pessoas se reuniam para ver a mesa pular, o copo responder, vou ter quantos filhos? Aí aparecia lá 14. O copo respondia, e aí Kardec faz todo aquele estudo falando: peraí, isso pode ser magnetismo? Pode, ele é cientista. Aí ele estuda falando: não é magnetismo. Para todo efeito inteligente tem que ter uma raiz, uma causa inteligente. Então há um princípio pensante atrás disso. E aí, quando a espiritualidade comunica a ele qual é a sua missão. A sua missão é trazer à luz do mundo a consciência que há uma realidade após a vida. Porque veja, vivíamos naquela época, Paris era a cidade-luz, sede da intelectualidade do mundo na época. Ali se reuniam os maiores cientistas, não é à toa que Kardec recebeu a missão. Pegou ali no meio dos cientistas, colocou, melhor dizendo, um espírito evoluído para viver no meio dos cientistas, para ter autoridade. E olha como ele foi sábio. Ele tinha autoridade, entretanto ele decidiu não misturar a vida acadêmica dele com a vida da propagação dessa nova doutrina, que até então nem religião era. Ele mesmo diz no começo que aquilo não era religião. Isso inclusive traz uma confusão para os espíritas até hoje. Alguns defendem que é religião, outros defendem que não é. O que vocês acham? Não é ou não é? Alguns dizem que é apenas uma doutrina filosófica, outro uma doutrina científico-filosófica, outro uma religião. E aí, quem está certo? Tem uns que dizem que é ciência, né? Ciência, pura ciência. Existem aqueles que seguem apenas com ciência. Mas é que é estilo de vida. Estilo de vida? Pode ser estilo de vida. Em religião a gente tem todo dia, mesmo não frequentando uma igreja, não. A religião é acordar às 6, tomar café às 10. Isso é uma religiosidade também. É um ritual, né? Um ritual. E deixa de ser também. Ó, eu costumo dar a seguinte resposta: o espiritismo é o que você quiser que ele seja. O que importa é que te faz bem. Se te faz bem, está tudo certo. Aí você dá o máximo que você quiser. Para mim para quem discutir? Né? Se eu penso uma coisa, você pensa outra. O meu amigo Carlos pensa uma coisa, eu penso outra. O que eu ganho querendo convencer da maneira que eu penso? O que ele ganha querendo me convencer? Você está feliz do jeito que você está? Eu estou feliz do jeito que eu
fosse amigo assim, não é bom? Então, a doutrina espírita, desde que ela te faça bem, ela é aquilo que você decidir que ela é para você. Ficar teorizando isso, polemizando, eu não vejo como o ser humano cresce. Usa ela de uma forma boa que já está bom. Muito bem, Kardec então começa, olha eu fazendo malabarismo para passar meu slide. Uma hora passa, eu acho. Foi. E a gente já viu naquela aula, acredito eu, que o marco que lança a doutrina espírita para a sociedade é a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. E olha só, eu imprimi 1.500 cópias, vendeu tudo. Best-seller, sucesso. Compraram o livro, principalmente os cientistas, aqueles que queriam se interessar, aqueles que estavam interessados. Olha que coisa interessante, como eu comentei aqui. Na França já havia um movimento que inclusive foi absorvido pela Escola de Sorbonne, fez parte do currículo acadêmico não só de Sorbonne, que é uma grande instituição de ensino, mas de outras também, espiritualismo racional. Era uma matéria, era uma disciplina, foi admitida na Universidade de Sorbonne, se não me falha a memória, 1840. Quer dizer, 17 anos antes de Kardec lançar, os franceses já estavam interessados por conta dos fenômenos, já estavam começando a entender que de fato havia vida após a vida e que isso era algo interessante para ser estudado. Mas Kardec vai ali e cria um método para entender. E vamos explicar uma coisa aqui que talvez vocês verão mais adiante no curso. A espiritualidade, quando se comunica com a gente, alguém já teve problema na época que a gente usava o telefone com fio? Faz tempo isso, né? Então, tem gente aqui que nem lembra disso, né? O pessoal novinho aqui, muito novinho, nem lembra disso, né? Juro, existia telefone com fio, que você discava. E aí, sabe, você lembra disso, mas era antigo na sua casa, né? Eu botei até hoje. Tá vendo? Eu vou, não é nem o pai. E olha que interessante, às vezes você pegava o telefone e dava um ruído. Sabe o que você descobria? Que a linha estava, alguma coisa estava em cima do fio. Estava pressionando o fio, dava ruído. Lembra disso? Fazia barulho, você tinha que cobrar o fio, aí parava de fazer o barulho. A comunicação mediúnica acontece a mesma coisa com o médium. O médium interfere na comunicação. Então, uma mensagem que chega para mim, eu hoje não trabalho mais como médium, mas eu trabalhei muitos anos aqui na casa como médium. Aquilo que chegava para mim, chegava de uma maneira que chegava de repente diferente para a Cássia. Mas a informação que eu recebia, e a informação que ela recebia, às vezes era do mesmo espírito. Mas eu interferia. A minha maneira de pensar, a minha maneira de sentir, a minha vibração interfere. Quem está mais harmonizado, ouve melhor, não tem ruído na linha, consegue se comunicar melhor. Quem está ali meio atrapalhado, né? Não é difícil de eu estar meio atrapalhado, né? Então, quem está meio atrapalhado, de repente não consegue entender direito. Kardec sabendo disso, porque sabendo que a mensagem ela chegava diferente, em lugares diferentes, a gente vai pegar espíritos, se vocês lerem materiais antigos, dando visões, por exemplo, muito ligadas ao catolicismo. O que aquilo ali queria dizer? Primeiro que o espírito, em outras vidas, ele devia ser muito católico, porque não é porque você desencarna que você muda a maneira que você vê o mundo. Você continua sendo a mesma pessoa. Você não vira santo, a mente não expande, você continua pensando mesmo que você pensava. Segundo, o médium também não está pegado a crenças que ele já carregava. Então, conexão de energia, mesma vibração, o médium acabava dando mensagens um pouco diferentes daquilo que Kardec entendia que seria de fato a mensagem dos espíritos. Como é que Kardec fez para resolver esse problema? Ele trazia, na primeira edição do Livro dos Espíritos, ele utilizou 10 médiuns diferentes. A grande maioria jovens, mulheres jovens. Alguém assistiu o filme Kardec? Ali vocês vão ver, vocês viram ali, acho que eu não lembro, foram 3 ou 4 médiums que trabalharam ali com Kardec. Mas na verdade ele utilizou, foram 3, né? E a mocinha que depois teve problema de ego. E depois ele utilizou outras pessoas, foram mais ou menos 10 médiums que ele utilizou. O que ele fazia? Ele pegava uma pergunta, entregava para essa médium aqui, que não conhecia
essa médium aqui, entregava a mesma pergunta para essa médium, e ficava em outro bairro, em outra cidade, lembrando que não tinha telefone, não tinha carro, então elas não se conheciam. Aí ele ia no outro dia buscar a resposta, e ele encontrava, ele mandava para essas 10, tá? Às vezes ligo para todas, 3, 4, 5. Quando ele pegava respostas que eram exatamente iguais, ele falava, essa daqui vai para o livro dos Espíritos. Eram as respostas idênticas, ou muito alinhadas, às vezes com a mesma assinatura de espírito. Ele fala, legal, esse daqui é que vai. Então ele utilizou um método para conseguir compilar a doutrina espírita, e aí ele recebeu a missão. O papel dele agora era divulgar aquilo. Ele começa então, vamos lá, vai passar. Foi. Aqui, ó, eu até tinha colocado isso. Isso é uma fala de Kardec na Revista Espírita. E foi assim que mais de 10 médiuns prestaram concurso a esse trabalho. Da comparação e da fusão de todas as respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes remodeladas. Porque muitas vezes ele tinha que mudar a pergunta, porque a resposta não estava saindo do jeito que ele imaginava que ia sair. Tem até um caso que no filme relata, ele está escrevendo uma interpretação de uma resposta e ele ouve umas batidas na parede. Ele fala, o que é aquilo? Aí no outro dia ele vai na médium e o médium incorporado fala, olha, você ouviu ontem umas batidas, eu estava tentando te avisar que aquilo que você estava escrevendo estava errado. Pô, mas eu nem lembro. Dá uma olhada no parágrafo final, você vai encontrar. E ele olha no parágrafo e fala, está aqui, ó, interpretei errado. Está no Netflix o filme, tá? Vale a pena assistir. Foi que elaborei a primeira edição do Livro dos Espíritos, entregue à publicidade em 18 de abril de 1857. Só que a missão continuava. 1.500 pessoas compraram. Isso mexeu muito com a sociedade científica da época. Muitos cientistas começaram a atacá-lo, a refutar. Outros tentaram entender e passaram a pesquisar também. Por que ele diz no primeiro momento que o Espiritismo não era religião? Ele explica isso depois na Revista Espírita, em alguns anos depois. Porque o conceito de religião na época era algo cheio de rituais que mais valia a parte exterior dos rituais do que a essência do conceito de religar a Deus. Religião. Existem vários filósofos que definem o que é religião. Uma das definições é que religião é religar a Deus, é ligar-se ao Pai, da maneira que você achar que você tem que se ligar. E aí ele fala, na época, o conceito de religião, quando vem o Livro dos Espíritos, religião era algo ritual. Eu faço algo externo acreditando que a sociedade vai me valorizar e falar, olha que homem santo, que bacana. E eu não queria que isso fosse associado à doutrina espírita. E aí ele completa, ainda que seja uma doutrina filosófica e científica, ela também tem um papel de religião. E é por isso que eu falo, ela é o que você quiser que ela seja. Muito bem, aí ele tem a grande ideia de se reunir com outros, mais ou menos 10 outros notáveis estudiosos da doutrina espírita, e começava a nascer. Lembra que eu falei? Havia mediunidade, mas nem tinha esse nome. O que se chamava era de espiritualismo. O que se chamava era de espiritualismo. E havia várias formas de espiritualismo diferentes. Há um livro, sabe o autor das histórias do Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle? Ele escreveu um livro que a tradução para o português está errada. O livro original é A História do Espiritualismo, porque havia muita prática espiritualista na Inglaterra, a origem dele. Mas no Brasil foi traduzido como A História do Espiritismo. A tradução está errada. Mas se vocês verem ali, você vai ver que o próprio autor do Sherlock Holmes, ele considerava que isso era uma prática casual da sociedade. Falar com espíritos era uma prática casual. Só que não havia preocupação de aprender algo com os espíritos. Era só curiosidade, vou casar com quantos anos? Meu marido vai ser rico, vai ser pobre? Minha mulher vai ser bonita ou vai ser feia? Quantos filhos eu vou ter? Eram perguntas triviais. Kardec, então, junto com esses notáveis, ele decide então lançar a Revista Espírita. Essa é a capa da primeira edição. E se a gente ler aqui, ó, como todo mundo está lendo, eu sei que todo mundo fala francês fluentemente.
brincadeira, também não falo. Mas está ali, ó, está escrito estudos de psicologia. Tem algum psicólogo aí na sala? Pelo amor de Deus, não vão ficar bravos que Kardec falava que era psicologia, tá? Mas é psicologia. Então, mas a psicologia é uma pseudociência porque não dá para replicar exatamente o experimento, né? Mas quando você pega os acadêmicos de psicologia, eles vão dizer que isso não é psicologia, tá? Porque a psicologia não mistura. O maior psicólogo que existiu. Quem? Alguém deu um livro. O maior psicólogo que existiu foi Jesus. Jesus. Eu também acho. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: hoje a visão acadêmica, ela refutaria esse título. É isso que eu quero dizer para vocês. Mas na época, estudar o ser humano, ficava difícil você separar o que é psique do que é espiritual. Isso começou a ser entendido depois, com o tempo. Nesta época, estava tudo dentro do mesmo balaio. Então ele chama como uma revista de estudos psicológicos, que abordar os fenômenos espíritas, que é o termo dado pelos espíritos. E a partir de agora você vai chamar esta doutrina de espiritismo e os seus seguidores, aqueles que a seguirem e acreditarem nela, de espíritas ou espiritistas. Esse termo espiritista não ficou, né? Não foi para frente, né? Mas espírita ficou. Inclusive hoje, o espiritismo, vocês vão encontrar muitas pessoas que frequentam doutrinas espiritualistas que também se dizem espíritas. Na teoria, eu vou falar de teoria e depois eu vou falar de prática. Na teoria, espírita seria aquele que segue os livros de Kardec. Que aí eu vou dizer uma coisa: você vir na casa espírita, é difícil achar um espírita, então, né? Porque nem todo mundo segue tudo que Kardec falava. Por isso que eu estou falando na teoria. Na prática, de novo eu falo: você dá o nome que você quiser dar para a tua fé, porque isso não importa. Eu tive uma tia, já falecida, já desencarnada, e eu vim parar aqui nessa casa por causa dela. Ela era médium Umbanda. Porque um dia o guia dela incorporou na minha casa e falou: você tem que ir para o centro espírita. Eu falei: tá, eu estou procurando. Você está procurando Umbanda, você está procurando errado. Você é espírita, você assumiu um compromisso antes de nascer. E eu falei: imagina, isso não existe. Que história é essa de nascer, antes de nascer? Ele falou: você vai aprender, porque antes de nascer você falou que você ia para lá. Onde que é o lugar? Ele falou: calma, você vai ser chamado. O lugar é branco e azul. Alguém frequentou aqui na época que era branco e azul a casa? Eu cheguei aqui nessa época, 1989. Eu falei: tá, onde que eu acho esse lugar branco e azul? Vamos te chamar essa semana para ir lá. Você lembra do meu primo Zé Eduardo? Lembra dele? Ele que fala: tem um centro perto da minha casa, vamos lá comigo? Qual que é a cor? Branco e azul. Honesto. E estou aqui. E fiquei aqui. Minha tia falava que ela era espírita. Eu nunca discordei dela. Ela nunca leu Kardec, ela nem sabia quem era Kardec. O que eu ganho discutindo com ela? Ela estava feliz acreditando no que ela acreditava, da maneira que ela acreditava. Para quê? Eu vou querer convencer alguma coisa. Não ganho nada, nem ela. Beleza? Só que Kardec tinha essa também, viu? O Kardec tinha a missão de provocar as pessoas. Então, um pouco diferente de mim, que quando alguém fala: eu não concordo, eu falo: tá bom, não concorda. Kardec falava: vamos conversar, vamos esclarecer. Missão de cada um. A dele era essa, era fazer as pessoas pensarem. Kardec, então, a Revista Espírita, ele publicou de 1858, um ano depois do lançamento do Livro dos Espíritos, até a morte dele, 1869. Foram 135 números, edições, que deu um total de 4.568 páginas. O que ele colocava? Alguém já leu alguma revista espírita aqui? Alguém já leu? Eu tinha a coleção completa. Um dia eu fui dar uma palestra no centro espírita, eu fui embora e esqueci lá. Eu falei: e na época que não tinha telefone celular, faz tempo isso, né? Aí eu falei: vai, ficou um presente para eles, está num lugar bom, né? Alguém vai usar. Eu tinha a coleção completa. Oi? Sim. Como eu já tinha dito, eu também não completo de novo. Mas ó, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Kardec então chama esses notáveis, essas pessoas que estudavam, que eram estudiosos, alguns deles inclusive fazendo parte de academias de ciência. E ele vai lá e chama esse pessoal e fala: vamos montar um grupo
E no final das contas, a gente pode dizer que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas é o primeiro centro espírita oficial. Porque ali não era só para estudar da maneira que a gente está habituado, vem alguém dar uma palestra, ler uma apostila, ler um curso, era para estudar de forma empírica, de forma prática. Então chama os médiuns, faz a corrente, faz as perguntas e vamos analisar o que está acontecendo. E aí ali saíram artigos valiosíssimos para dar origem para os outros livros que vieram. Alguém lembra quais são os outros livros que vieram da doutrina espírita? O Espiritismo ele tem 5 livros base. Vocês vão ter aula sobre isso, tá? Mas eu vou dar spoiler. Tá? Vou dar spoiler. Depois pede desculpa para o expositor. Ó, me avisa do meu horário também, que eu não sei até que horas eu posso ir. Por favor. Eu deixo você ir até as 10 para as 9 se você quiser. Tá bom. Então, eu juro que eu paro lá. Então, esqueci o que eu estava falando. 5 livros da doutrina espírita. O primeiro é o livro dos Espíritos. Eu não vou falar exatamente na mesma ordem, mas o segundo, o livro dos médiuns. O terceiro, livro dos médiuns. Para quê? Porque a Sociedade Parisiense começou a estudar o fenômeno e falou: peraí, a gente não pode deixar fazer qualquer coisa, mas que não pode deixar. A gente vai buscar regulamentar e ajudar as pessoas a fazerem o seu desenvolvimento mediúnico. Para diminuir, sabe aquela linha que está apertada ali, aquele médium desequilibrado? Para diminuir esse problema, que dá interferência na mensagem. Um médium desequilibrado usa a mediunidade a seu favor. Eu vou dar um exemplo. A gente teve recentemente o João de Deus, um médium extraordinário. Eu conheci gente que foi lá e foi curada. Só que a capacidade mediúnica dele não estava relacionada a mérito pessoal, era a mediunidade de resgate, é uma ferramenta para você fazer o bem, porque você já fez caca em vida passada. Ele não aproveitou. Aliás, uma ressalva: o próprio João de Deus ele se declarava como não espírita. Ele dizia: eu sou médium, eu não sou espírita, eu não acredito no espiritismo. Sabia disso? Até hoje, eu imagino, ele não se declarava espírita, ele se declarava católico. Dar o dom como uma coisa superior, né? Para me idolatrar, enaltecer: olha, eu vejo o futuro, me trata aqui, me dá uma grana, me paga, dá de graça aquilo que recebesse de graça. Tem uma capacidade mediúnica, recebeu de Deus de forma gratuita, dá de graça. Nenhum médium aqui na casa ganha remuneração. Nenhum voluntário da casa ganha remuneração. Pelo contrário, a maioria dos voluntários, uma parte dos voluntários, porque não é obrigatório, ajuda financeiramente a casa para se manter. Essa casa custa caro. Eu faço parte da direção da casa. Ela custa caro a gente manter. Vocês viram chegando com o microfone, o equipamento, tudo isso custa caro. Então, quem mantém a casa? Os voluntários. E ninguém é obrigado. Esse é um ponto importante. Tem gente que trabalha nessa casa há 20 anos, nunca deu um centavo, e está tudo certo. Ninguém vai ficar sabendo o nome dele. Eu acabo sabendo porque eu ajudo a administrar as coisas. Mas nunca vai ouvir uma cobrança, nunca vai ouvir perguntar: você chegou de carro zero aí, o que é vocês? O direito dele. Cada um faz aquilo que acha que é conveniente. E quando acaba o dinheiro na casa, quando falta o dinheiro? Porque a gente não direito, a gente faz uma festa, faz um evento, faz um bingo, e a gente não dá dinheiro para pagar as contas da casa e está tudo certo. Ninguém é obrigado a nada. Aqui o lugar é um lugar de caridade. Até porque, essa eu vou contar para vocês. O povo que vem aqui, a gente costuma dizer que o centro espírita é uma escola e é um hospital, não é? Então, o povo que vem aqui para ser tratado, eles são o quê nesse hospital? As pacientes. E o pessoal que trata, os dirigentes que dão curso, o palestrante que dá curso, o passista que dá passe, nós somos o quê? Somos os Doente pior. Os piores doentes da casa. Você não está aqui por mérito, você está aqui porque tem a oportunidade de crescer. E o pessoal da diretoria, essa eu gosto, eles são, esse sim, né? Ala psiquiátrica. O pessoal que precisa de choque, camisa de força. Então, está fazendo sentido isso para vocês? Kardec montou ali, vamos montar aqui. A Sociedade de Estudos Espíritas Parisienses, que deu origem ao Livro dos Espíritos, já tinha sido antes. Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo.
Espiritismo, o livro Céu, Inferno e a Gênesis. Eu só não lembro se é essa ordem. Céu, Inferno e Gênesis, mas deve ser essa ordem. Tá? E estava preparando outro livro que depois foi lançado posteriormente como Obras Póstumas, depois que ele desencarnou. Tá? Muito bem, ó. Existe uma passagem marcante na vida de Kardec que tem a ver com a propagação da doutrina espírita. Logo depois que ele publica o Livro dos Espíritos, ele demora 2 anos para publicar a segunda edição do Livro dos Espíritos, mas nesse meio tempo ele começa a fazer algumas viagens. A primeira viagem que ele faz é para Lyon, a cidade de origem dele, a cidade natal. Ele vai para Lyon, na França, e ele descobre que lá já tem centro espírita, nos moldes da Sociedade Espírita Parisiense. E ele fala: opa, o negócio está funcionando, as pessoas estão estudando espiritismo aqui, isso é importante, vamos criar uma rede de comunicação. Ele então passa a trabalhar de uma forma intensa com cartas. Lembrando, não tinha telefone, não tinha internet, você viajava, o trem estava começando naquela época, ainda era muito menos do que é hoje na Europa. Pouco trem, era charrete e cavalo. E navio, né? Mas por dentro da terra, ali dentro do país, ali, difícil, né? Então, é charrete e cavalo, difícil, né? Então, cartas. Ele começa a se comunicar com cartas com muitas pessoas. A principal viagem dele é essa daqui, ó, 1862. Eu até vou contar umas coisas que aconteceram antes, mas 1862, ele percorre no livro As Viagens de Kardec, livro bem antigo, eles colocam lá em léguas. Ele viajou 693 léguas. Aí eu mudei, né? Vamos ler légua em quilômetros, quanto é que dá? 3.345 quilômetros, indo de uma viagem a outra, não só na França, mas indo para a Bélgica também, e passando em alguns outros lugares ali, magiando a divisas ali com a Alemanha, magiando ali a divisa não só com a Bélgica, mas com a Holanda, indo para esses cantos aí, mais para o norte da França. Ele viajou 3.345 quilômetros em 2 meses. Até que ele chegou lá em Antuérpia e em Bruxelas, lá na Bélgica. Eu não vou ler isso daqui, eu posso depois mandar para a Cássia. Isso daqui é um texto que Kardec escreve depois dessa viagem. Não, eu vou ler rapidinho, vai. Nossa viagem tinha duplo objetivo: dar instruções onde estas fossem necessárias e ao mesmo tempo nos instruirmos. Humildade. Quando você sabe que você não é dono da verdade, eu aprendo até com uma criança. A pior coisa é quem acha que já sabe tudo. Quem acha que já sabe tudo não tem como aprender nada. E pior, está bem equivocado. Porque não dá para saber tudo. Então ele foi disposto a aprender. Queríamos ver as coisas com os nossos próprios olhos, para julgar do estado real da doutrina e da maneira pela qual ela é compreendida, estudar as causas locais favoráveis ou desfavoráveis ao seu progresso, sondar as opiniões, apreciar os efeitos da oposição. A gente cresce com o diferente, com o divergente, com a crítica. Eu sempre falo isso: quando alguém me fala, alguém me critica, alguma coisa ele está falando de verdade. Por mais que o meu ego, algum fundo de verdade tem. Rogério, você é muito folgado. Alguma coisa eu fiz para me necessitar. Eu posso não me achar folgado. Às vezes eu acho. Posso me achar não folgado quando ele pensa. Mas alguma verdade tem. Eu posso aprender alguma coisa. Eu posso aprender a ser um pouco mais humilde, baixar um pouco minha bola, ouvir um pouco mais. Alguma verdade tem ali. Kardec se colocou nessa posição. Os efeitos da oposição, das críticas, conhecer principais de certas obras. Estávamos desejosos, sobretudo, de apertar as mãos dos nossos irmãos espíritas e de lhes exprimir pessoalmente a nossa muito sincera e viva simpatia. Uma vez não, já aconteceu várias vezes, mas já veio gente aqui no Centro Espírita. Nosso centro faz parte do movimento espírita com mais de 350 casas. A nossa casa é uma das casas conselheiras. Já aconteceu mais de uma vez a pessoa me procurar: Rogério, você tem que ir lá no centro que é ligado à Aliança Espírita, né? A casa que é conselheira, você tem que ir lá puxar a orelha deles, porque eles estão fazendo coisa errada. Eu
Mas, meu irmão, você não entendeu a coisa. Eles estão fazendo aquilo que eles podem. Se eu for lá, seria para ajudar, para me colocar à disposição. Não é para dizer que ele está errado, é para perguntar se precisa de alguma ajuda. Porque se falar não, eu vou abrir a boca. Mas eles não vieram me procurar, quem está vindo é você. Por que você não foi lá oferecer ajuda para eles? Ah, eu não tenho nada a ver com isso. Não, eu não. Se você não vai ajudar, não tem jeito de não atrapalhar. Ah, mas eu acho que está errado. Mas você vai ajudar? Não. Então reza por eles para fazer aquilo. É o que Kardec fez. Vou ler essa tela. Aconteceu uma coisa extraordinária no ano de 1861. A Igreja Católica, o bispo de Barcelona, vendo a divulgação da doutrina espírita, a propagação, ele fez um negócio chamado Alto da Fé. Ele mandou reunir 300 livros dos livros dos Espíritos, reuniu a multidão, que é extremamente católica na época, mas que estavam lendo o livro, mandou botar fogo e passar por praça pública. E mandou excomungar qualquer um que lesse aquele livro, aquela obra. Deu um efeito contrário, as pessoas ficaram curiosas, porque virou matéria no mundo todo. Foi matéria dos Estados Unidos, veio parar no Brasil, em conclusão, as pessoas começaram a comprar os livros. O francês era equivalente ao inglês de hoje, as pessoas estudavam ele na escola. Então as pessoas que compravam a versão em francês têm que entender o que esse cara está falando. Então isso ajudou a divulgar o Espiritismo, a doutrina espírita. E em 1860, um pouquinho antes, ele lança a segunda edição do Livro dos Espíritos. Não mais 501 perguntas, agora com 1019 perguntas. Depois de lançar a primeira edição, ele revisou, analisou, fez mais perguntas, utilizou mais médiums, e aí reformulou o Livro dos Espíritos, que é a versão que nós temos até hoje da doutrina espírita. Kardec não estava sozinho na jogada. Ele tinha pessoas do lado dele, porque ninguém faz nada sozinho. A gente não consegue dar curso sozinho, a gente não consegue dar passe sozinho, a gente não consegue fazer uma casa espírita como essa sozinho. É uma construção coletiva. Não existe eu, existe nós. A coisa vai bem quando diminui o personalismo. Quando as pessoas, quando não tem hierarquia, eu sou o chefe, eu que mando. A gente está aqui para mandar, a gente está aqui para servir. Kardec então tinha, por exemplo, Gabriel Delany, que era um cientista, engenheiro da Sociedade Parisiense de Estudos Científicos, a Sociedade Científica da França. Ele fundou a União Espírita Francesa em 1882, depois que Kardec faleceu, desencarnou. Bom, gente, foi um prazer, a aula foi essa. Eu tinha mais aqui alguma, eu vou só falar das pessoas, depois eu falo, tá bom? Eu tinha aqui ainda um slide com Leon Denis. Já ouviram falar em Leon Denis? Hoje, os relatos mediúnicos dizem que se Kardec tivesse falhado com a missão dele, Leon Denis estava pronto para assumi-la. Um filósofo, um cientista, um estudioso, muito inteligente, com uma capacidade de eloquência extraordinária. Ele era amigo de Kardec, e hoje a ciência, porque o detalhe era a missão de Kardec, mas todo mundo tem direito de recusar suas missões, tá? A gente tem livre-arbítrio. Kardec podia ter recusado, mas não recusou. Leon Denis continuou a obra de Kardec. Nós tínhamos outro também, que foi Camille Flammarion. Camille Flammarion era um astrônomo extremamente renomado na época. Está piscando aí. Era um astrônomo extremamente renomado, um cientista, para ter uma ideia, ele é tão considerado até hoje que existem astros, existem estrelas que levam o nome dele, o sobrenome dele, porque ele foi uma figura relevante para a ciência da astronomia da época. Ele era espírita, companheiro de Kardec, inclusive ele fez um discurso no enterro de Kardec, então homenageando o amigo. Um outro cientista, esses foram vários os cientistas que ajudaram na propagação da doutrina espírita. O mais curioso deles, e talvez o mais famoso, foi um cientista inglês chamado William Crookes. William Crookes, para quem estudou, eu fiz faculdade de Química. Primeiro bimestre eu tive aula sobre William Crookes.
sobre raios catódicos e tubo de raios canais. Alguém conhece química? Ele descobriu o elemento tálio e o elemento hélio. Ele conseguiu ver o peso atômico. Uma pessoa renomada, fazia parte da sociedade, da Academia Real de Ciências da Inglaterra. Tinha o título de Sir, de Lord. E aí ele recebeu uma missão: desmascarem o espiritismo que o Allan Kardec está pregando aí. Ele foi então fazer simulação científica. Ele falou: se tem espírito, o espírito se materializa, dá para pesar. Quando ele acabou o estudo, o médium que ele conheceu fazia materializar o espírito de uma mulher chamada Kate King. São fotos antigas, estava aqui inclusive as fotos, não uma pena. Mas ele fotografou o espírito materializado. Ele chegou na academia, a Real Academia da Inglaterra, britânica, e falou: eu não posso dizer que não existe, porque existe sim. Os caras estão falando a verdade. Então eu me convenço que o espiritismo e a espiritualidade são verdadeiros, são reais, e eu acredito nelas. Mesmo tendo colocando em risco a fama dele na Inglaterra, ele admitiu e acabou defendendo isso. Foi mais um isso. Essa foto é uma delas. Esse daqui, ó, é o espírito da Kate King materializado. Ele pesou, inclusive, ele conseguiu pesar o espírito, ele conseguiu fazer molde de cera. Ele pedia para ela: põe a mão dentro da cera aqui, depois tirava e ficava ali o molde de cera. É uma das fotos do William Brook. Pessoal, só para a gente fechar, eu gostaria de dizer o seguinte: para mim o que mais chama atenção na vida de Kardec foi que ele identificou um propósito. Se dá para fazer uma reflexão filosófica sobre ele, nem é sobre o papel do Espiritismo, a pregação do Espiritismo, ensinar o Espiritismo, difundir essa visão, mas eu acho que o que dá para levar para a vida, para a gente pensar é o seguinte: uma pessoa com propósito, uma pessoa que entende que tem uma missão, não tem nada que pare ela. O que parou ele foi o aneurisma que o matou. E que a espiritualidade já dizia: você vai bater as botas logo, você precisa descansar um pouco. E ele colocou o propósito dele acima da própria saúde. Não estou dizendo que isso é certo, não estou dizendo que esse é o caminho para você sacrificar a vida em prol de uma causa, mas eu tenho certeza que mesmo que ele tenha vivido só até os 64 anos, que era a idade dele quando ele faleceu, morreu feliz. Morreu porque estava fazendo algo que acreditava, algo que ele fazia com entusiasmo. Então, se tem alguma lição para a gente levar para casa, pensa no teu propósito. Por que você acorda todo dia de manhã e faz o que você faz? Quantas vidas você muda com aquilo que você faz? E aqui você não precisa ser um Kardec ou ser um cientista. Se você ajuda a mudar a vida dos teus filhos em casa, da tua esposa, do teu marido, do teu pai, da tua mãe, levando dinheiro para o sustento da tua casa, você já tem um propósito maravilhoso para seguir. Lembra do que você faz com a vida e segue adiante. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Obrigada, O Rosana. povo não bate palma, queria bater palma. O povo não bate palma porque tem espírita que fala que não pode bater palma. Ensina isso mais. Então